explicando as rochas metamórficas, não depois, né? Mas ainda falando sobre elas, eu trouxe mais uma que já deu muito problema no Brasil, em outros países, porque ela foi chamada de ouro de tolo, tá? Então, o ouro de tolo ou era a platina ou era a pirita. A pirita tinha em quantidades muito grandes aqui na América do Sul, quando eu falo Peru, Chile, e elas foram muito confundidas com a prata, tanto a platina quanto a pirita, e assim elas foram chamadas de ouro de tolo. Aqui eu trouxe para vocês é a pirita. Só que a pirita é uma rocha metamórfica que dá para ver exatamente como ela é um agregado de minérios, de minerais. Então, ela também é um tipo de rocha que hoje é metamórfica, mas que já foi sedimentar. Olha como ela brilha, ó. Não sei se vocês enxergam. Então, essa rocha ela já foi confundida com prata. Estão vendo? Porque ela parece um pedaço de prata bruto. Muito parecido com um pedaço de prata bruto, ó. Só que ela tem essas pontas desses cristais. Puxa vida, como é que eu vou mostrar para vocês? Aqui assim, talvez dê para ver, ó. Estão vendo? Se eu mexer ela, ó, que ela tem um monte de pontinhas de cristais, tá? Ó, e ela é toda brilhosa. Essa aqui é uma pirita, tá, gente? E a pirita também é um tipo de rocha metamórfica que, para chegar a ter esse tipo de brilho e ao mesmo tempo essa compactação, ela passou por processos muito grandes de transformação de temperatura, mas ela foi extremamente aquecida. É um tipo de rocha que passou por bastante calor, tá? E que já foi confundida com prata. Então, quando descobria-se que de fato não era prata, porque ela fragmenta com muita facilidade, a prata não, ela é bem compacta. E a pirita, ela tem vários cristalzinhos, como essa da imagem que vocês estão vendo, só que em proporção muito menor, tá? Aí, assim, o que faz com que esses cristais, a gente chama, eles têm um estilo rômbico, que a gente chama dentro da geologia, que é esses cortes que eles têm, ou exatamente em formato de pentágono ou de hexágono, ou algumas que tem, gente, é incrível de ver, o formato de cubinhos, como se fosse um monte de cubinhos perfeitos encaixados um no outro. Parece feito pelo ser humano, mas foi feito pela natureza. E por que elas têm esses formatos perfeitos? De que maneira? São rochas que dão testemunho de terem passado por processos de intemperismo repetitivo. Por exemplo, uma onda do mar que bate todos os dias naquele mesmo local, vai desgastando ali e vai formando vai como se fosse lapidando um dos lados dessa rocha. Aí o vento bate do outro, lapidando. E assim vai acontecendo, tá? E aí vai formando esses tipos de cristais com formatos geométricos bem interessantes na natureza, e que dá a impressão que alguém fez isso, né? Mas não, é composição da própria natureza. Onde a gente usa as rochas hoje? Ah, tá, pera, desculpa, deixa eu terminar o ciclo. Aí, essa rocha aqui, ó, essa rocha metamórfica, ela vai ter se formado, se transformado e passado por todos esses processos, certo? Eis que em algum momento, essa rocha volta para o solo. Voltando para o solo, essa rocha aqui, né? Os fragmentos dela, ou de alguma maneira, ela voltando para o solo, ela vai novamente, por ser uma rocha pesada, por ser uma rocha difícil de sedimentar, ela vai aprofundar. E quanto mais ela tiver profundidade, ela vai alcançando as áreas mais fundas, vai passando por todo esse processo. Se ela não aflorar, que a gente descubra ela, que a gente vai minerar e encontra esse tipo de rocha, ela vai tornando-se parte do manto, porque ela vai no processo que vocês ainda vão estudar, de subducção, voltando para o manto. Lá ela vai ser toda decomposta pelas temperaturas de 5, 6 mil graus, vai ser de novo, cada pedacinho, cada mineral daquele vai ser expelido pela lava e o processo das rochas reinicia. Tá bom? Esse é o ciclo das rochas. Elas nunca estão paradas e elas estão sempre em processo de transformação. Não que a gente possa acompanhar em tempo civil, mas sim em tempo geológico, isso acontece, mas não para de acontecer o tempo todo. Cada vez que o mar bate numa rocha, gente, ele está fragmentando ela, ele está tirando minerais, pequenos fragmentos de minerais dela. Alguns que ficam na areia, e é disso que a areia se forma, dessas rochas que são fragmentadas pela ação do mar. Outros que vão junto com o mar para dentro dele, vão atingindo cada vez áreas mais baixas do assoalho oceânico, vão chegando nas zonas abissais, entram de volta no manto, todo o processo, tá? Enfim, onde a gente usa rocha hoje em dia?
O uso das rochas que a gente faz hoje em utensílios, em ferramentas humanas, em materiais cirúrgicos, usamos antigamente na caça, na guerra, na construção, certo? Acho que todo mundo já ouviu falar do sílex, todo mundo já ouviu falar desse. O sílex era uma rocha em que era possível só o quebrar ela tinha fio e ela era muito usada no período dos caçadores-coletores. Então, essas rochas todas, gente, elas acompanham a história do ser humano, ou nós acompanhamos a história delas, né? Onde começa tudo isso? Em que parte do processo da Terra? Enfim, aí a gente vai ter que... eu vou falar um pouco hoje para vocês, mas mais na próxima aula. Vou tentar falar um pouquinho hoje para vocês, porque a gente dá conta do conteúdo, né? Tudo isso acontece, gente, dentro do magma. Lá dentro das maiores profundezas é que esse processo todo começa. A partir de quanto? 14 quilômetros de profundidade, tá bom? Não é aqui a 100 metros, eu vou enterrar uma rocha a uns 300 metros de profundidade, vou achar um lugar que tenha um buraco desse tamanho, vou enterrá-la lá, daqui a 10 anos vou ver o que aconteceu. Primeiro, que você não levou ela onde ela tem que ir. Segundo, que esse tempo para ela significa nada. Então, você não vai ver resultado nenhum. O único resultado que a gente vê com rocha é a transformação que a gente faz com elas aqui fora, tá bom? Transformando em objetos, em coisas para nosso uso. Mas a profundidade máxima da crosta, que é 14 quilômetros de profundidade, é onde realmente os maiores processos de transformação das rochas começam a acontecer. Se eu for falar de parte sólida da Terra, eu tenho que começar falando assim, o raio da Terra. Vocês sabem qual é o raio da Terra? Não? Então, o raio da Terra é 6.370 quilômetros. Esse é o raio da Terra. Então, essa porção, essa rocha pequenininha chamada Terra, que tem o formato geóide, elipsóide, como se fosse um amassado ali de rocha, um agregado mesmo de minerais, ele tem 6.370 quilômetros de raio. É uma rocha gigante, imensa, e que tem no centro dela uma formação de ferro e níquel que mantém o magnetismo, a possibilidade de estarmos girando em torno do Sol, tá? Mas a gente vai falar ainda mais sobre isso. Tá, professora, se o ser humano conseguiu chegar no máximo a 11 quilômetros de profundidade abaixo da superfície, 11 quilômetros, só a crosta tem em torno de 70 quilômetros. Como é que a gente sabe o que tem no manto e no núcleo? Bom, aí é o trabalho dos geólogos, né? Obtendo estudos e pesquisas e levantando hipóteses a partir da observação principalmente de terremoto e de erupção vulcânica. Mas lembrem-se, tudo são hipóteses, tá? Eu vou falar de duas coisas agora aqui para vocês bem rapidinho, mas eu quero para deixar vocês pensando. Existem duas teorias bem interessantes que o ser humano já levantou historicamente, povos antigos, tem gente que crê até hoje, que são uma, a teoria da Terra oca. A Terra plana vocês já conhecem, enfim. Mas existe também a teoria da Terra oca, que também já foi considerada e é pela ciência um absurdo total, porém tem bastante gente que defende e que também usa informações vindas de erupções vulcânicas e de terremotos para justificar o que diz, certo? A teoria da Terra Oca é muito parecida com a teoria do Júlio Verne, só que o Júlio Verne escreveu lá há 2 séculos, um século atrás, né? E o Júlio Verne, no livro Viagem ao Centro da Terra, ele expõe ele começa a falar um pouquinho de uma teoria que já existia na época, que é a teoria da Terra Oca, em que há uma cópia de tudo aquilo que a gente tem externamente na superfície, tem dentro do planeta Terra também. Ah, mas lá não tem sol para manter a vida. Ponto, já desmanchei a teoria aí. Pera, lá não tem sol. Mas segundo essas pessoas que defendem isso, como nós estamos ali no centro da Terra, numa área muito perto do ponto de magnetismo do planeta, dos pontos mais altos de magnetismo do planeta, então circula muita energia, e essa energia forma luz e calor, tal qual o Sol. Enfim, são teorias. Eu não estou aqui para defender nenhuma delas, apenas para levantar, aguçar a curiosidade de vocês, dizendo que isso existe, tá? Existe o lado científico e o pseudocientífico, não sei até que ponto.
porque muita coisa que antes era considerada pseudociência depois se provou verdadeira. Não estou defendendo a terra oca, mas estou dizendo que há quem defenda e que há quem fale sobre isso, certo? Aqui na apostila de vocês, na página 18, acompanhem lá. Tem 2 imagens de geólogo coletando amostra de lava de vulcão. Geralmente os geólogos que fazem isso são especialistas chamados vulcanólogos. E esses vulcanólogos, gente, tem uns anos agora aí, que teve um casal de vulcanólogos que morreu porque eles foram fazer essa coleta na base do vulcão, na base não, no topo do vulcão, na chaminé do vulcão, mas o vulcão não estava em atividade para entrar em erupção. Porém, quando eles estavam lá, o vulcão soltou uma grande quantidade de cinzas e de gases vulcânicos, como se fosse uma prévia de uma erupção. O vulcão sempre faz isso quando alguns dias ou alguns meses depois ele vai entrar em erupção. E esses vulcanólogos estavam lá. Então, eles receberam todo esse choque do gás que saiu lá de dentro, junto com as cinzas vulcânicas, né? E que acabou matando eles. Mas mesmo, porque assim, não tem como prever quando isso vai acontecer, né? São atividades da Terra que a gente ainda não tem como prever. Ainda mantendo-se na página 18, temos lá a estrutura interna da Terra com base em suas propriedades químicas e físicas. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia desenhar no quadro isso para vocês, mas a gente não está. Aí vocês acompanham na página 18 ali mesmo, tá? Olha só, ênfase que eu quero dar. Observem que ali tem a divisão entre núcleo, tá? Manto e crosta. Só que ela não tá especificada em detalhes no lado esquerdo. No lado direito desse infográfico é onde eu encontro os detalhes. Litosfera rígida é a crosta. A astenosfera plástica é o meio entre a crosta e o manto. É uma camada intermediária, chamada astenosfera plástica. Aí, depois da astenosfera plástica, aí eu já tenho o manto, que começa pela mesosfera, tá? Que é formado pela mesosfera, ok? Na mesosfera, eu já vou ter um princípio do núcleo com muito níquel, que é chamado de núcleo externo líquido, tá? Núcleo externo líquido, porque ele tem muita presença de níquel ali. Conforme as temperaturas vão subindo, esse núcleo vai se tornando cada vez mais compacto, sólido e com uma presença gigantesca de ferro. Então, aí eu estou falando do núcleo interno sólido. Ali, ó, para vocês marcarem. De baixo para cima, núcleo interno sólido, núcleo externo líquido formam o conhecido comumente como núcleo. Mesosfera forma a conhecida comumente, o conhecido comumente manto. E a astenosfera plástica com a litosfera rígida formam a crosta terrestre, essa parte externa. Por que tem esse monte de camada? Porque vocês imaginaram que era como no 6º ano, né? Tem uma crosta dura e grossa, rígida, sólida, de repente tem o manto que é meio líquido lá dentro e de repente já tem outro sólido gigante chamado núcleo. Claro que não. Estuda-se assim no 6º ano para já ir tendo uma noção, mas agora vocês já têm a possibilidade de saber que tudo isso é processual, tá? Tem camadas que vão se tornando uma coisa e outra. Por exemplo, litosfera rígida, a nossa crosta, o sólido mesmo, ela não vai de repente tornar-se manto. Ela tem a astenosfera plástica, onde eu encontro tanto plasma quanto rochas sólidas. É um meio de caminho, sabe? É um processo ali, até que eu chegue na mesosfera, onde sim, aí tudo é plasmático, tudo tem esse formato plasmático, né? Essa composição plasmática, que enfim vai se tornando um pouco mais quente, tornando-se mais quente, vai se misturando com outros metais e vai formando, esse plasmático vai se tornando mais sólido, até que quando chega no núcleo interno mesmo, certo? O núcleo interno é sólido de fato. Não há possibilidade, então, para existir uma Terra oca. Segundo a ciência atualmente, a hipótese que se aceita pela ciência hoje é de um núcleo interno sólido formado à base de ferro e níquel, tá bom? Ah, não tem outros minerais? Tem, mas a base principal, ferro e níquel, ok, gente? A crosta sólida, o manto plástico, plasmático e o núcleo sólido também, formado à base principalmente de níquel e ferro.
Como que esse processo, como que acontece lá dentro, como que isso movimenta? A gente chama isso de deslocamento das correntes de massa, mas eu não vou falar disso agora, porque é bem complexo, leva bastante tempo. Por hoje eu quero que vocês tenham entendido bem certinho o ciclo das rochas. E a gente vai entender o ciclo das rochas também falando depois desse movimento interno do planeta, que ó, neste momento está acontecendo. Nesse momento tem placa tectônica se movendo, tem solo rachando, tem área de assoalho oceânico penetrando no magma, entrando no magma, tem base de montanha sendo soerguida pelo acúmulo de minerais. Tudo isso está acontecendo nesse exato instante que eu estou dando aula para vocês. Vocês estão escutando alguma coisa dessas? Não? É porque é complexo e perfeito. Vou explicar. Se não fosse a presença da atmosfera e da pressão atmosférica, nós ouviríamos todos esses barulhos, tá? Seria impossível conviver e estar na Terra, porque isso seriam barulhos gigantes e muitos barulhos. Só que existe uma coisa chamada pressão atmosférica que abafa, ela cria como se fosse um vácuo que abafa todos esses sons da Terra para a gente não ouvir. Então, entendem como a teoria geral dos sistemas, quando eu falo de biosfera, é tudo muito perfeito e o encaixe é muito matemático, muito perfeito também, né? Se não fosse a atmosfera, a litosfera não teria todas as suas ações e ainda por cima nós não teríamos possibilidade de estar aqui, porque a gente sentiria todos esses movimentos e ouviria tudo isso. Mas existe a atmosfera e a gravidade também, obviamente, para nos segurar fixos e para a gente não escutar nada disso. Legal, né? Eu acho isso fantástico, eu acho magia pura, assim, adoro. Vou passar um vídeo para vocês agora, para vocês assistirem. Seria legal se vocês já assistissem já. E não deixa para depois, tá, gente? É um vídeo mostrando essa questão do ciclo das rochas. Só que o mais interessante para mim neste vídeo é que ele começa com a lava do vulcão. Vocês vão ver como ela é plasmática, como ela vai se rasgando. É muito lindo de ver ela. E adivinha para cima do que ela vai? De uma lata de Coca-Cola. E ela vai detonar a lata de Coca-Cola. Enfim, muito legal de ver. E depois tem a explicação do ciclo das rochas. Espero que vocês gostem. Vou passar as outras coisas que tem para fazer e o vídeo e tal lá pelo grupo do WhatsApp agora. Essa pesquisa do antropoceno, vocês, por favor, mantenham ela em mãos. Porque assim que eu terminar de explicar essas partes mais profundas da Terra, eu vou dar um trabalho em que é super importante a pesquisa do antropoceno. Vocês vão ter que usar ela lá, tá? Não era a pesquisa, o trabalho, tá, gente? Como eu disse na aula passada, era para fazer uma pesquisa para a gente conversar e debater ela durante a aula hoje, porque ela é parte de tudo isso depois no trabalho final, tá? Quem não fez a pesquisa já faz, porque senão depois vai ter muita coisa acumulada para fazer, tá bom? Eu vou lá agora pro WhatsApp, vocês também, Aurora. E aí eu vou explicando para vocês de lá e passando o vídeo, tá bom? Beijo para todos vocês. Beijo, tchau, Aurora. Ah, peraí, faltou uma coisa. Dúvida, gente? Problemas? Esqueci? Não, tranquilo, prof. É? Então tá. Mas qualquer coisa também é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, Tá gente. bom. Tchau. Tranquilo, Tchau. prof. Valeu, prof. Tchau. A Aurora toda aula tem que dar tchau. Valeu, prof. Tchau, tchau. Tchau, Aurora. Linda.